E aí pessoal, beleza? Então vamos continuar aqui com o nosso Fast API. No vídeo passado eu adicionei um ORM nele. A gente conseguiu agora ter uma interação com o banco um pouco mais fácil. Nesse vídeo nós vamos adicionar alguns testes automatizados dentro do projeto. Esses testes automatizados são importantes, principalmente que à medida que o projeto vai crescendo, nós vamos sempre adicionando novas funcionalidades, mais código, e nós temos que ficar testando se o que já tinha sido feito não foi afetado por essas novas alterações. Esses testes automatizados são a forma da gente criar um teste que vai ver se o que a gente já fez ainda está funcionando, e caso alguma alteração que nós façamos agora com o código quebre, faça a parte anterior do código que já existia parar de funcionar como deveria, os testes vão falhar e vão avisar para a gente. Então, é uma segurança que a gente tem, e enquanto a gente está modificando o código, nenhuma alteração que a gente fez causou algum dano no código de forma que ele não funcionasse como deveria. E isso também evita que a gente acabe sem querer mandando isso aí para a produção, para um cliente. Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar uma pasta aqui na raiz do nosso projeto, vamos chamar ela de testes. Aqui é onde nós vamos adicionar os testes que nós vamos criar. Nós vamos primeiro criar alguns testes simples para a gente ver se a API está funcionando. Para a gente começar fazendo o teste mais simples possível, não tendo que mexer com o banco ainda no primeiro teste, eu vou vir aqui na minha main e eu vou criar um endpoint só para a gente retornar o nome da API. Então vai ser um endpoint que ele vai ser um barra, quando a gente chamar a raiz da API, ele vai retornar isso. E eu vou colocar aqui um def get root, pegando a raiz dessa API. E ele simplesmente vai retornar uma string só com o nome da API. Como por exemplo, mensagem vai ser API de papéis. Então, quando eu chamar essa raiz, ele vai retornar simplesmente essa string aqui. Isso aqui vai ser mais fácil para a gente testar a primeira vez, que não vai envolver conexão com banco nem configuração de banco. Para a gente fazer o nosso primeiro teste, a gente vai vir nessa pasta testes que a gente acabou de criar e vamos criar um novo arquivo chamado conf.test.py. Nós vamos utilizar uma ferramenta chamada PyTest para a gente fazer nossos testes, e ele vai utilizar esses arquivos conf.test para configurar os testes. Nós vamos utilizar uma ferramenta do Fast API própria para teste chamada Test Client. Então vamos primeiro importar do Fast API .test client e vamos importar o test client. Com esse test client, a gente vai importar também o PyTest. A gente não instalou ele ainda, vamos instalar ele via pip3 install PyTest, caso não tenhamos instalado ainda. Caso nós façamos isso, vamos também aproveitar e atualizar o nosso requirements.txt no final. Caso a gente precise instalar mais alguma coisa, no final que a gente terminar de fazer aqui, a gente adiciona essas dependências novas lá no requirements.txt. Agora vamos também importar a nossa main. No nosso arquivo main, eu vou importar a nossa API. Lembra, ela foi criada com esse nome app. E por enquanto é isso que eu vou precisar. Então eu vou criar aqui, vai ser uma configuração que eu vou criar, um método que o PyTest vai utilizar ele quando eu precisar de um cliente. Eu vou mostrar para vocês lá no teste como é que a gente vai fazer. Mas por enquanto, vamos lá. Vamos criar um pytest.fixture. Vamos colocar ela como scope, vai ser function. Vou abrir um pouquinho aqui. E vamos definir isso aqui como cliente. E ele vai retornar para a gente um gerador. E isso aqui vai ser o seguinte, a gente vai iniciar o teste client do Fast API com a nossa aplicação. Então eu peguei a minha aplicação lá no main e eu estou utilizando essa ferramenta do Fast API de teste, iniciando ela com a nossa API. Para que quando eu precisar fazer alguma chamada para a nossa API,
para testar alguma coisa, ele vai chamar com esse cliente e vai retornar como se a nossa API tivesse sido chamada de verdade. Então vamos colocar esse aqui como C. E vamos... Esse aqui não vai ser um retorno, vai ser o de C. Então toda vez que eu precisar chamar minha API, eu vou, no meu teste, eu vou colocar esse cliente lá na iniciação dele lá. E ele vai puxar essa função aqui e vai receber um cliente que vai estar configurado com a nossa API. Então vamos lá agora criar o primeiro teste para a gente ver como é que vai funcionar isso. Acho que vai ficar mais claro quando a gente tiver um teste. Vamos criar um teste chamado... Primeiro vamos criar uma pasta. Vou criar uma pasta chamada API para colocar os meus testes que eu estou fazendo requisição direto para a API. Nós vamos ter outro tipo de teste que nós vamos fazer. Eles não vão chamar a API diretamente, eles vão testar às vezes uma classe, alguma coisa específica. Mas esse aqui a gente vai fazer um teste que a gente chama de fim a fim ou teste de integração, a gente vai chamar a aplicação inteira para ver como é que ela está respondendo. Vamos criar aqui dentro dessa pasta um arquivo chamado teste root, raiz, né, para eu testar a raiz da minha aplicação. Quando eu chamar a raiz, o que ele vai responder? Agora vamos abrir aqui teste root. Vamos importar o teste client para a gente. Teste client, import teste client. E aqui eu vou criar um teste def teste get root. Todos os testes eles têm que ser iniciados com essa string aqui, tá? E aí, quando a gente rodar o PyTest, que é a ferramenta de teste que a gente vai usar, ele vai olhar todos esses arquivos que estão dentro dessa pasta teste. Ele vai procurar métodos que tenham funções que tenham essa teste no início dela. E aí ele vai saber que isso aqui é um teste. Agora nós vamos utilizar uma coisa legal. A gente vai botar como parâmetro aqui dessa função um cliente que a gente vai chamar de teste client, que a gente vai ser do tipo teste client. Isso aqui o próprio PyTest vai fazer para a gente. Como a gente configurou aqui uma fixture com o nome cliente, quando ele tem algum parâmetro das funções dos testes que tem um cliente, ele vai automaticamente chamar isso aqui e pegar o cliente e colocar aqui para a gente. Certo? Se a gente precisar colocar outras coisas, outras configurações direto no nossos testes, nós podemos criar elas aqui nesse conf test como fixture e nós vamos, quando nós precisarmos utilizar elas, nós vamos colocar o nome delas aqui como parâmetro da função e o próprio PyTest vai chamar aquela função que cria o cliente e vai colocar ele aqui para a gente. Então a gente não precisa ficar criando o cliente toda vez. Ele já vem automaticamente para a gente. E essa função aqui ela vai retornar none, ela não vai retornar nada. Então vamos fazer o primeiro teste. Eu vou fazer uma requisição e eu vou pegar uma resposta. Normalmente o teste a gente vai ter 3 etapas. A gente vai preparar alguma situação. Nesse caso aqui a gente não tem nada para preparar, mas se eu quisesse fazer algum teste com alguma coisa, eu prepararia uma situação, eu faria alguma ação e eu vejo o resultado dessa ação e vejo se ele está batendo com o que eu espero que aconteça. Nesse caso aqui a gente vai chamar a raiz da aplicação, a gente não precisa fazer nenhuma preparação. Então eu vou fazer minha ação, que é chamar ela. E eu vou... Era que ele importou um negócio que não deveria aqui. Eu vou dizer que a resposta da minha chamada vai ser cliente, que é aquele cliente que está com a minha aplicação, ponto, get. E eu vou chamar a raiz, o barra. Aqui eu vou receber a resposta da minha requisição para o barra e eu tenho que receber aquele mensagem de API de teste que eu coloquei aqui na minha main. Mensagem API de papéis, na verdade, né? Então vamos ver se isso aqui está certo. Primeiro eu vou extrair o corpo, tá? Vou colocar aqui body, corpo da minha resposta. Const.json e eu vou fazer algumas exceções.
eu vou ver primeiro. Isso aqui eu já estou fazendo os testes, tá? Como eu fiz uma requisição para a raiz, eu espero que ela me retorne um código 200 e que ela me retorne aquela mensagem. Então vamos lá, eu vou primeiro garantir que ela retornou 200. Se está funcionando, ela tem que retornar um código 200. Então vamos lá, response.statuscode tem que ser 200. E o que esse assert vai fazer? Ele vai ver se esses valores batem. Caso esses valores batam, ele não vai fazer nada. Caso esses valores não deem certo, não batam, ele vai avisar no teste que esse teste está falhando. E outro teste que eu vou fazer, eu quero saber se a mensagem, o corpo, do corpo da minha mensagem, a mensagem vai ser igual a... Deixa eu copiar lá para não ficar diferente. API de papéis. Então, se isso aqui der certo, se esse teste der certo, o status da minha resposta tem que ser 200 e a mensagem tem que conter a API de papéis. Então vamos rodar isso aqui para ver. Para rodar isso, nós vamos aqui no terminal e vamos para a pasta lá de teste e vamos rodar PyTest nessa pasta. Vocês têm que instalar, caso vocês não tenham instalado, roda aí o pip install PyTest. Quando a gente rodar não vai dar certo, porque eu esqueci de colocar nessas pastas aqui o nosso incrível init.py. Pode esquecer de colocar isso. Vamos ver se agora vai dar certo. Ele rodou o teste. Ele vai dizer aqui para mim, ó, faltava realmente botar o init.py nas duas pastas, tanto na pasta API, tanto na pasta testes, tá? Então, faço essa correção e rodem aí, PyTest, vocês vão ver que ele vai rodar, ele vai falar qual pasta que ele rodou isso, já está na minha home, e ele viu que tem um teste lá dentro, ele rodou o teste e viu que deu certo, tá vendo? Um teste passado com sucesso, e mostra o tempo que ele demorou para rodar. Normalmente os testes são rápidos, é ideal que eles não demorem muito para serem executados. Só para vocês verem o que acontece quando dá errado, eu vou vir aqui de novo no meu teste, para baixar esse terminal aqui, diminuir isso aqui, e vamos mudar o seguinte, vamos dizer que eu queria que o ideal fosse que ele recebesse um código 400 por algum motivo, tá? Só que ele vai receber 200 e eu vou rodar o meu PyTest de novo. Vocês vão ver que aqui, ó, ele vai rodar o teste, ele vai dizer, ó, nesse teste aqui, ó, teste get root, deveria ser 200, só que deveria ser 400, só que a resposta, o status code da sua resposta foi 200. Isso aqui é interessante porque quando a gente vai fazendo os nossos programas, nossos sistemas vão crescendo, você às vezes esquece que um pedaço do sistema depende de alguma coisa, você altera aquela coisa e o sistema começa a não funcionar corretamente. Se tiver testes, uma quantidade legal de testes sendo executados ali, você consegue ter um pouco mais de paz de espírito e caso você altere alguma coisa e afete os anteriores, os seus testes vão começar a falhar e você vai saber e vai conseguir corrigir antes que isso aí vá para algum cliente, alguém comece a utilizar esse código com defeito, tá? Então vamos voltar o teste aqui para o status de funcionando aqui e vamos fazer o seguinte, a gente fez um teste que ele chama a raiz do projeto da API e essa raiz da API ela não faz nada, ela simplesmente retorna um string. Agora vamos como é que a gente vai fazer para fazer um teste que mexa com banco de dados, um pouquinho mais complicado, né? Eu quero, por exemplo, adicionar um papel e ver se ele foi adicionado ao banco ou não, para ver se isso está funcionando. Vamos começar, para fazer isso a gente tem que começar alterando o nosso conf-test. Bom, vamos lá para o nosso conf-test. Conf-test. E ao invés de simplesmente criar o app, eu vou fazer algumas configurações nele. Primeiro eu vou importar OS. Isso aqui é uma biblioteca que faz algumas operações com um sistema operacional. E não sei se vocês se lembram, mas eu criei aqui ó, no config algumas variáveis de ambiente.
Eu coloquei aqui a conexão com o banco e o teste, database. Se é um banco de dados de teste ou não. Eu vou atribuir essas variáveis de ambiente no meu teste para que o meu banco saiba que ele está num banco de teste. Então, primeiro vamos criar aqui um database URL. Não era para importar aqui. Vai ser igual a SQLite, //. Eu vou criar um banco para evitar que ele sobrescreva o banco lá que eu estava utilizando, chamado testdb.sqlite. Salvar aqui. E eu vou atribuir, utilizando isso aqui, ó, os.environ. Ele vai atribuir uma variável de ambiente. Eu vou copiar aqui, ó, as variáveis de ambiente database URL. Eu vou aproveitar e já copiar outra aqui. Teste database. E eu vou atribuir ao database URL, eu vou atribuir essa que eu acabei de colocar aqui em cima. E ao teste database, eu vou colocar como verdadeiro. Ele vai saber que é um banco de teste, ele vai colocar na configuração que as informações que eu estiver colocando nesse banco não devem ser guardadas no arquivo. Dessa forma, toda vez que eu rodar um teste, o banco está limpo, eu posso adicionar o cenário que eu quiser. Evita de, por exemplo, um teste mexer no banco, adicionar alguma coisa no banco e o próximo tentar mexer com o banco já com coisa lá no meio. Vamos importar também aqui o nosso cria tabelas. Aquela funçãozinha que a gente tinha para configurar o banco. From cria tabelas, import, configura banco. E o que eu vou fazer é quando eu estiver criando o meu app aqui, esse OS aqui ele tem que ser criado antes, porque quando eu importar a minha API aqui, essas variáveis de ambiente já vão ter sido atribuídas lá no ambiente do Python. E quando a minha API for criada, ela vai pegar essas informações aqui e vai conseguir se configurar direitinho. A gente vai pegar esse cria tabela, vamos configurar o banco aqui. Então, quando eu for pegar o meu cliente, eu quero que o banco seja configurado para garantir que ele tenha as tabelas que eu preciso. Então, com isso, eu consigo fazer alguns testes direto com o banco. Agora, a minha aplicação que está aqui nesse cliente de teste, ela tem uma conexão com o banco. Vamos tentar fazer algum teste envolvendo papéis, para a gente ver como é que vai funcionar. Vamos lá de novo em API. Vamos criar um novo arquivo chamado teste papéis.py. E dentro dele eu vou começar importando também o fetch API.testClient. E eu vou importar o teste client. Aqui eu vou fazer uma coisa que é interessante, principalmente quando a aplicação for crescendo. Dentro da minha pasta teste, eu vou criar um novo arquivo uma nova pasta chamada utils. Utilidades que a gente pode precisar nos testes. E eu vou criar um papéis.py aqui dentro desse útil. Lembrar também de colocar o init.py. E eu vou criar aqui um método que vai me devolver um papel válido. Por que isso é importante eu criar aqui? Eu poderia criar o papel válido direto na função que eu estou criando o teste. Só que a minha noção de papel válido ela pode mudar de acordo com o projeto. Pode acontecer de, por algum motivo, o seu projeto ter mudado, você precisou alterar o seu sistema e seu papel válido mudou. Às vezes a formatação que a sigla tinha antes, ela passou a ser inválida e houve alguma alteração. Se você não colocar isso em algum lugar centralizado, você conseguir alterar e refletir em todos os testes, se por acaso mudar a sua definição do que seria um papel válido,
você teria que reescrever todos os testes que tem um papel válido. Ou se mudar sua definição do que é um papel inválido, você teria que mudar tudo, tá? Então, se a gente tiver uma fábrica de papéis válidos e inválidos, ou de outras entidades também válidas, inválidas, ou com alguma modificação que a gente precise, isso poupa o nosso trabalho de refazer os testes quando a gente precisar mudar o nosso sistema. Então vamos criar uma funçãozinha simplinha aqui. Por enquanto eu não tenho nenhuma validação, então um papel válido vai ser um papel que vai ter os atributos sem nada demais aqui, só preenchidos. Então o papel válido para mim é um papel que tem ID. O ID pode ser qualquer coisa, vamos colocar 0. Ele pode estar em branco também, tá? Quando a gente criar ele. Pode ser um nome, ele tem que ter um nome. Pode ser qualquer string por enquanto. Vou deixar como string aqui, só pra gente... Quando a gente começar a colocar algumas regras, a gente vai ter que mudar isso aqui. E a gente vai ver que é mais interessante a gente ter isso centralizado. A gente tem uma sigla, e por enquanto pode ser qualquer string. A gente não colocou nenhuma regra aqui. E a gente tem também um CNPJ, que de novo pode ser qualquer string. Então pronto, isso aqui para mim, nesse momento que o meu sistema está, isso aqui é um papel válido. E nós vamos importar isso aqui também. Pronto, vamos aqui importar aquela função que eu acabei de criar. E vamos começar a criar um primeiro teste. Vamos testar criar um papel. Ele vai receber um cliente. E o PyTest vai colocar automaticamente nele aqui. E ele vai... Essa função não vai retornar nada. E vamos começar a criar nosso teste. Primeiro vamos criar um papel. Então o corpo da minha requisição vai ser um papel. Cria papel válido. E eu vou fazer uma requisição aqui, tá vendo? Eu crio uma situação, um cenário. Estou criando um corpo de uma requisição com papel válido. Eu faço uma requisição, eu faço uma ação. Cliente.post barra papéis barra. E eu vou dizer que o corpo dessa requisição vai ser aquele que eu botei aqui em cima, certo? Aqui ele vai fazer a requisição com esse papel que eu acabei de criar válido no corpo. E aqui eu vou tentar ver o conteúdo da minha resposta. Response.json. E eu vou fazer uma asserção que o status da resposta vai ser igual a 200. Quer dizer que deu certo. Se der algum erro, ele vai responder outra coisa, 400, 500 se der erro de servidor. Isso aqui tem que ser 200. E eu vou testar, por exemplo, que o content CNPJ, quer dizer, o CNPJ que eu enviei vai ser igual ao que eu recebi de resposta da API, vai ser igual ao CNPJ que eu tinha enviado. Por exemplo, posso fazer isso. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar o banco e ver se existe esse papel foi criado ou não. Eu vou rodar aqui esse teste e vamos ver se dá certo. Faltou um abre e fecha aqui no JSON. Pronto, deu certo. Então aqui eu fiz dois testes, um adicionando papel e vendo se está dando certo, o outro só chamando a raiz. E por enquanto, vocês veem aqui, ó, ele tem dois testes sendo executados e os dois estão dando certo, tá bom? Então no próximo vídeo a gente cria uma validação dentro do papel no formato da sigla dele, do CNPJ. Vamos utilizar umas expressões regulares e depois vamos fazer teste para ver se a nossa API está realmente validando isso aí, tá bom? Então nesse vídeo é isso aí, valeu, falou!